Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Vozes do Além. Cirurgias espirituais, viagens fora do corpo, os relatos de quem já viveu experiências inexplicáveis e a palavra dos cientistas. O que mudou na vida do engenheiro que acredita ter se encontrado com a mulher já falecida. Móveis que mudam de lugar, passos na sala vazia, o que acontecia na casa do mecânico que matou um amigo por acidente. Conscienciologia, recursos científicos para estudar fenômenos que não compreendemos. A cidade dos espíritos, um médium para cada 7 pessoas. Diante das nossas câmeras, as espantosas cirurgias de João de Deus. Doentes não sentem dor e recuperam a saúde rapidamente. Mas como? O programa desta noite é uma coprodução com a RPC TV, afiliada paranaense da Rede Globo. Diante dos mistérios da vida, o homem olha para o céu em busca de respostas. Haveria entre nossos sentidos, ver, ouvir, sentir, mais do que podemos comprovar? Nascemos e morremos. É sempre assim. Neste mundo agitado, materialista, para onde vamos nós quando a luz da vida se apaga? Mistério. Difícil não citar a fé, as crenças ou a falta delas quando falamos de morte. O que nos vem à mente? Tristeza, saudade, medo. Seria mesmo o fim de tudo? Por que a morte é cercada de tantos mistérios? O que vem depois dela? Será que deixamos de existir por completo? A vida além desta vida? E se existe, seria possível se comunicar com quem já morreu? Perguntas no mínimo intrigantes. Mistérios que a ciência tenta explicar. Eu não tô acreditando. Nicole, moça rica, bonita e com uma doença terminal. Só uma coisa importa pra mim. Thales, jovem, conquistador, oportunista. Na novela Amor à Vida, o casamento planejado para ser um golpe se transforma em amor verdadeiro. Mas era tarde demais. Nicole, pelo amor de Deus, Nicole. Como um sentimento poderia vencer a morte? Na ficção, Thales teve sua chance e conseguiu reencontrar a amada. Mas e na vida real? Encontros como este seriam possíveis? Aqui, por favor. O psicólogo Mário Oliveira acredita que viveu um encontro além da vida. Mário era um bem-sucedido engenheiro eletrônico no Rio de Janeiro. Depois de 8 anos de namoro, ele e Cláudia decidiram se casar. Mas a felicidade durou pouco. Quando nós casamos, ela veio ter um diagnóstico de câncer, um melanoma, já grave nas costas, e a indicação que os médicos deram é que ela iria morrer em 6 meses. Cláudia não quis saber de hospital. Fez questão de ser tratada em casa, ao lado do marido. E viveu por mais 2 anos. Faleceu e a gente fica naquela situação. O que é a morte? Eu, como engenheiro, na época, não entendia o que era a morte. Mário perdeu o rumo, se isolou de todos. Os meses foram passando, mas o tempo não apagava a dor. O trabalho ficou bem aquém do que eu era antes, né? Quer dizer, volta e meia me via só pensando nisso, né? Final de semana as minhas relações era sempre com alguém para poder desabafar. Foi então que Mário conheceu a conscienciologia. Seus seguidores a consideram uma ciência. A conscienciologia acredita na reencarnação e no encontro de pessoas que já morreram. Seriam as chamadas viagens fora do corpo. E uma dessas vezes, treinando em casa,
Eu acordei de manhã, bem cedinho, e voltei a dormir. Nesse inteirinho, eu me vejo fora do corpo, próximo à cama, e a minha ex-mulher, né, ela se apresenta na minha frente e com um ramo de flores me entregando. E toda aquela angústia que eu passava, que eu sentia, aquilo foi esvaziado, sumiu de uma hora para outra. Aí ela seguiu o caminho dela e a gente também, no meu caso, também seguiu o meu caminho. Foi uma mudança radical. Mário não só deixou o emprego que tinha no Rio de Janeiro, como decidiu trocar de cidade e abandonar a engenharia. Queria estudar mais sobre aquele grupo que falava da existência de outras vidas e de encontros com espíritos. E foi parar em Foz do Iguaçu, no Paraná. Aqui funciona o Centro Internacional de Conscienciologia, um lugar onde, segundo os organizadores, o ser humano, a inteligência, o espírito, a alma, a consciência são os focos das pesquisas, onde se tenta estudar o passado para entender o presente e também os sentidos do caminho entre a vida e a morte. Na vizinhança do Centro de Conscienciologia, nomes estranhos como Cognópolis e Cosmoética identificam ruas e condomínios. São palavras novas, criadas pelos frequentadores do centro para explicar fenômenos estudados aqui. Já seriam quase 3.000 novos verbetes. O mestre desta nova ciência no Brasil é o mineiro Valdo Vieira. Formado em medicina e odontologia, Valdo coordena 50 grupos de pesquisadores. Tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Tem que ter uma causa primária, uma inteligência suprema atrás disso tudo. Quem é que sabe? Eu não sei, você sabe? Durante 10 anos, Valdo Vieira trabalhou com o médium Chico Xavier, de quem se afastou por não concordar com dogmas do espiritismo. Mas a conscienciologia guarda muitas semelhanças com a doutrina espírita. Os seguidores defendem que precisamos passar por várias vidas para que nossa alma consiga evoluir. E a receita deste progresso espiritual estaria em fazer o bem. Se você teve uma vida que você assistiu muita gente, você não volta para aquela procedência. Você vai para uma comunex mais evoluída, quer dizer, uma comunidade extrafísica mais avançada, entendeu? E assim é que é a evolução. O que se vê neste auditório não se trata de uma reunião de pessoas para um debate ou de um grupo de estudos. Cada uma dessas pessoas tem um tipo de questionamento. A maioria já passou por experiências consideradas curiosas, estranhas, inexplicáveis. Será que aqui elas estão encontrando o que procuram? O professor de inglês, o neozelandês Jeffrey Lloyd, acredita estar no caminho certo. Jeffrey queria entender o sentido da vida e desenvolver um dom especial que diz ter desde a infância. Eu percebo as energias do ambiente, eu percebo as energias das pessoas. O professor trabalhava como consultor de uma empresa na Austrália quando decidiu se juntar aos pesquisadores da conscienciologia. Morando há 1 ano e meio em Foz do Iguaçu, ele afirma que a mudança valeu a pena. Com o tempo, você fica muito calmo, feliz, satisfeito. O ex-engenheiro Mário, o viúvo que se mudou para Foz e agora é psicólogo, também não tem mais dúvidas. Mário encontrou um novo amor, a Adriana, com quem acabou se casando. Para ela, nada nessa história seria por acaso. E se a gente começa a pensar em múltiplas vidas, a gente vê que ninguém está se encontrando pela primeira vez. Como provavelmente eu também tenho relação até com a primeira esposa dele. Então, é o grupo karma que vai se trocando ali, então isso acabou sendo de uma forma natural. Encarar com naturalidade a possibilidade de vida após a morte e buscar respostas para coisas que parecem indecifráveis são desafios que a conscienciologia tenta superar por meio de exercícios individuais.
O Centro de Conscienciologia mantém 16 laboratórios para experiências individuais. Este aqui, por exemplo, é o de retrocognições. Nesta sala, durante 3 horas e meia, a pessoa fica sozinha, concentrada e faz uma espécie de viagem mental. Utiliza técnicas próprias que poderiam ajudá-la a lembrar, descobrir o que foi em vidas passadas. A publicitária Mabel Teles já passou por muitos destes experimentos. Eu não sei exatamente que época era, mas eu me vi mais de uma vez, eu era um garoto e eu andava naquelas carroças, né, antigas, e eu participava de uma trupe de saltimbancos. Mas Mabel admite. A imaginação, ela é sempre fértil. É por isso que é importante a gente tomar esses assuntos da paranormalidade, do parapsiquismo, de uma maneira bem tranquila, bem calma, bem ponderado, bem racional, para que a gente consiga, vamos dizer, resultados mais concretos do que fruto apenas da nossa própria imaginação. Nossa imaginação pode superar todas as expectativas, mas será que é capaz de nos levar a viagens por outras vidas? Houve um tempo em que a Terra parecia mais coberta de mistérios. A humanidade foi em busca de explicações. Pesquisamos, investigamos, analisamos. Mas será que só a razão consegue nos dar todas as respostas? Fé e ciência seriam campos opostos que não se misturam? Ou seriam peças que se completam neste grande quebra-cabeças que é a natureza humana? E eu acredito que entre a terra e o céu existem muitas coisas que não nos cabem ainda explicar. Então eu prefiro acreditar nisso tudo. E o que pensar dos fenômenos sobrenaturais? Seriam manifestações do além ou episódios naturais que ainda não deciframos? Eu acredito na possibilidade da mente humana de avançar o conhecimento científico de forma a compreender melhor esses fenômenos. Enquanto uns apostam no progresso da ciência para explicar a nossa existência, outros, com o mesmo objetivo, acreditam na evolução da alma. Sem o autoesforço é impossível a evolução. Sem o autoesforço é impossível a autocognição, o autoconhecimento, a pessoa conhecer a si mesma. E o que dizer destes homens que teriam poderes para enxergar além da realidade? Seja nas teorias da conscienciologia, na doutrina do espiritismo ou nos supostos milagres de cura, o que mais importa não é buscar respostas para o inexplicável, mas olhar para nós mesmos. Se nós somos médium, se nós olhar para aquelas pessoas necessitadas, mas se nós não tiver o amor, nós não faz nada, não adianta ver. Não adianta eu ou alguém querer te convencer que isso existe. Eu preciso passar pelo meu experimento ou vários experimentos para eu chegar a uma conclusão. Olha, isso é viável? Não, isso não é viável. Mas aí sou eu que chego à minha própria conclusão. Globo Repórter.